Rapaz, escuta só esse trem que correu em Tobias Barreto, Sergipe, lá pras bandas da zona rural, nas margens do rio Ipanema. Dizem que no fim dos anos 1980 vivia ali um homem chamado Dionísio Silva, uns 30 e poucos anos, vaqueiro nato, caçador de ofício, daqueles que o mato é a extensão do corpo, homem alto, pele curtida pelo sol, olhar fixo, semblante taciturno. Dionísio não caçava só por necessidade, era prazer, era destino. Entrava no mato cedo, saía só no cair da noite, caçava antas, tatu, veado, paca, tudo que aparecesse. Se não achava bicho grande, ele mirava passarinho, só para brincar de pontaria. Dizia até que o caçador que se respeita não espera a fome, ele provoca o sustento. Ele era conhecido por usar uma técnica sinistra chamada armadilha de gatilho oculto. Uma engenhoca fina, quase invisível, camuflada no caminho por onde os bichos costumam andar. O carreiro dos animais. Quando um animal passava pelo ponto certo, o gatilho escondido disparava. Tiro certeiro. Poucos sabiam como era armada essa engenhoca, e poucos queriam saber, mas muitos diziam que Dionísio entendia o mato como ninguém. Um dia, Deus e os espíritos decidiram intervir. Conta o povo que ele armou uma dessas armadilhas numa trilha pesada, no meio do mato denso atrás da sua casa, onde crescia capim alto e mato fechado. Na madrugada, passou uma anta fêmea com um filhote. A emboscada disparou. O filhote sofreu o disparo. Levou tiro no pescoço, correu trêmulo uns metros e tombou. A mãe, desesperada, soltou urros que cortaram a calma da noite e desapareceu no breu, deixando apenas o corpo do filhote no chão da trilha. Dionísio, que escutou o disparo, correu para ver o que havia sido. Chegou no caminho do mato e viu o filhote caído, todo estirado. A ferida era mortal, nada dava para fazer. Ele olhou em volta. A mata estava silenciosa, como quem espera ver o castigo acontecer. Ele não tocou no filhote. Era sangue demais para a alma pequena dele. Depois disso, o sujeito mudou. Parou de caçar por um tempo, mas a fera no sangue acorda fácil. Uns meses depois, resolveu arrumar mais uma boca para ele e a mulher. Escolheu uma mata próxima à casa, fechada, cheia de vegetação, terreno bom para caça. Naquele mesmo dia, jantou com a mulher, ajeitou o leito, dormiu cedo. Passava das 10 da noite quando, deitado ao lado dela, ele escutou um tiro distante. Não era de gente. Tornou-se silêncio mortal. Dionísio se levantou rapidamente, pegou seu velho fuzil de calibre forte, alguns dizem que era 44 ou 36, botina, lanterna, facão, tudo junto. Ele entrou no mato, instrumento em punho, olhos atentos, achando que bicho, ladrão, inimigo estava emboscando. Chegou até o ponto da trilha onde havia construído armadilhas. Olhou tudo, remexeu folhas, examinou galhos, não encontrou nada. Pensou: será que alguém armou outra emboscada perto? Mas não viu pegada, disparo, sinal sequer de presença humana. Desarmou a engenhoca que havia deixado montada ali. Falou para si: tá louco, tô ficando meio atordoado. Voltou para casa e tentou dormir. Não dormiu nada. Nas primeiras horas da madrugada, outro disparo ecoou, mais próximo desta vez. Ele pulou da cama, vestiu tudo de novo, pegou lanterna e facão, seguiu o som no escuro, adentrou o mato, andou num carreiro dos bichos, trilha que ele mesmo conhecia. Lá pelas beiradas do mato, ele pisou numa raiz que estremeceu e acionou uma armadilha invisível que ele mesmo, noutra noite, havia construído, mas esquecido de desarmar. O gatilho escondido disparou, o tiro pegou na cintura dele, atravessou carne e osso. Dionísio sentiu um ardor brutal, caiu, cambaleou, segurou o ferimento. Tentou gritar, mas só saiu sussurro. O mato ficou escuro, silêncio doente. Ele caiu de bruços no chão, sangue misturado com terra, grunhindo. Tentou rastejar, mas não foi a tempo. Quando amanheceu, a mulher dele e vizinhos foram ver. Encontraram Dionísio largado na trilha, ferido mortalmente. Ele agonizou até o primeiro clarão da madrugada. Ninguém salvou. Ele morreu com o próprio veneno disparado pela sua invenção. O povo especula que foi o castigo do mato. As entidades das florestas, espíritos protetores dos animais, revoltados com tanta maldade, voltaram a mão dele contra si próprio. Ele colheu o que plantou.
Muitos dizem que ouviram choro de lobos, uivos no breu, passos atrás da mata durante aquela noite. A casa dele foi evitada depois disso. Quem passava de noite via lampejos estranhos no fundo da mata, vultos fugidios, barulho de estilingues invisíveis. Alguns afirmam que ouviram o disparo ecoando até o nascer do sol, como se o mato tivesse guardado a arma dentro da terra. E te digo mais, nessa região de Tobias Barreto, hoje ainda se fala desse caçador que morreu feito fera ferida. É lição para quem pensa que controle do mato é só ter mira. Tem hora que o mato tem mira melhor que você. Quando fiz as contas de minha memória, foi por volta dos meus 14 anos. Menino ainda, mas já passando da infância, com sapatos apertados, imaginação acesa e medos à espreita. Morávamos em Vitória, mas meu pai conseguiu um emprego num cartório de Castelo, município real do Espírito Santo. Então, nos mudamos para um vilarejo nos arredores de Castelo Velho, dentro da zona rural de Santa Teresa do Sul. Era uma casinha de vila, não dessas de condomínio moderno, não. Dessas de casas simples, compartilhando pátio, muriçoca à meia-noite e vizinhos que sabem até o número de gatos alheios. A rua ficava a uns passos de um cemitério antigo conhecido como Cemitério de São Sebastião, que fica no alto de um morro perto da serra. Dá para você imaginar o clima. Noite cerrada, vento que assobia entre os túmulos, sombra que parece espiar pela janela. No quintal da nossa casa vivia Dona Marieta, viúva de juízo fino, muito discreta, mas que adorava colocar plantas mortas suspensas. Coitada, ninguém sabia por quê. Em outra casa da vila morava o senhor Joaquim, homem de poucas falas, magro, que trabalhava como zelador vaqueiro do cemitério. Era calado, sempre saindo com uma lanterna nas madrugadas. Eu e minha irmã, a Judite, trocávamos ideias de menina e menino. Corríamos pelos corredores de casa, fazíamos guerra de areia no quintal. Tão bom! Era nossa nova casa, nossa nova vida. E pensávamos, pelo menos aqui ninguém vai nos importunar com troça da escola antiga, pois não é que com o tempo, Judite fez amizade com uma vizinha nossa, moça chamada Maria Inês, que estudava comigo no Colégio Estadual de Castelo. As duas eram iguais de curiosas, molecas das coisas do além. Falaram e resolveram uma noite brincar de copo. Sim, ou jogo do copo, dessas manchetes de cidade pequena. Minha mãe, quando esteve ainda em crendices mais antigas, frequentava práticas de umbanda na periferia, mas há pouco começara a frequentar uma pequena congregação evangélica na cidade de Castelo. Então, bruxaria, jogo de espírito, essas coisas já estavam proibidas em casa, mas, como serpente em galinheiro, a curiosidade delas venceu o medo. Decidiram fechar a porta do quarto, apagar a luz, velas nas bordas, com aquela fumaceira de vela barata. Invocaram, conversaram com o Espírito Matias, nome que escolheram de cabeça, e disseram que ele era inofensivo, que só queria conversar. Lá pelas tantas, alguém bateu na porta com força. Era minha mãe. Abre essa porta agora, berrava. Vocês estão fazendo feitiçaria, ela dizia. Elas se assustaram, desligaram rápido tudo, abriram a porta tremendo. Minha mãe sempre foi firme. Aqui não entra esse trem que vocês chamam de jogo de espírito. Então, ideia abortada. Mas foi dali que começaram as trevações. Depois daquele dia, começou um trem esquisito. Dormir virou tormento. Eu dormia com Judite no mesmo quarto. Cama encostada na parede, armar com mosquiteiro velho. À noite, parecia que alguém respirava do lado, apertava os lençóis, fazia um ruído de beijo, ploc, ploc. Acordava com o rosto úmido, cheirinho doce, como cítrico misturado com mofo. Minha mãe relatava que uma noite acordou abruptamente no meio da tarde. Ela dormia à tarde, costume de vó cansada. Abriu os olhos e viu uma figura de mulher idosa, branca, cabelo todo branco, rosto definido como uma senhora elegante, olhando para ela, muito junto. Minha mãe disse que ficou imóvel, sem ver respiração. Só viu uma luz tênue nos olhos dela. A figura se esvaiu como fumaça. Teve dia que meu primo veio para casa dormir. Ele dormiu no sofá da sala. No meio da noite, disse que sentiu alguém beijando sua boca e acordou com aquela sensação de beijo, como se lábios frios tivessem encostado. Ele dizia,
Não fui eu, juro que não. Ficou pálido. A casa inteira ouviu esse relato. Ficamos chocados. E não era só isso. Apareciam vultos nas portas, sombras que caminhavam na parede, barulhos metálicos no telhado, rangidos sinistros no chão de palha da casa. E Judite dizia: "Tô sentindo alguém me puxar pelo pé." Eu dizia: "Você tá sonhando, minha filha." Mas era claro que algo insistia em nos incomodar. Mas o episódio que mais marcou minha existência, até hoje me arrepia, se passou comigo, no meu próprio quarto. Eram noites calmas, lua fininha por entre as frestas. Havia um relógio velho de parede que ficava de frente à minha cama, marcando as horas com ponteiros rústicos. Eu, já com uns 23 anos, bem mais tarde, morando ainda na casa da vila quando o fenômeno ocorreu. Certa madrugada, acordei meio sonolenta. Sabe quando você começa a despertar, ainda num limbo entre o sono e a vigília? Fiz um espreguiço preguiçoso. Ao abrir os olhos, vi, posso jurar pelos meus ossos, uma figura diminuta pousada bem na ponta do meu nariz. Tinha asas minúsculas, quase de inseto ou de libélula, cintilantes. Era do tamanho de um polegar meu e estava batendo as asinhas freneticamente. Antes que eu conseguisse esmorecer, senti um pozinho amarelo, fino como fuligem, que ela lançou no meu nariz. A sensação foi de alegria total, uma felicidade, não uma alegria vulgar, mas algo profundo, como se a alma dançasse no peito. E o relógio, naquele momento, marcou exatamente 3h33. À meia-noite ou de madrugada, não tenho certeza. A figura sumiu num clarão minúsculo como fumaça dissipando. Eu pensei: ou estou dormindo demais, ou perdi a sanidade. Pulei da cama, corri para a cozinha, acordei minha mãe e disse: "Mãe, vi uma fada, não tô sonhando." Ela, assustada, disse: "Você dramatiza demais." Meu pai teve de acordar e ouvir: "Pai, você viu alguma coisa estranha?" Ele disse que despertou também, olhou para o teto, viu uma mulher de cabelo branco, fez um gesto de se transformar numa borboleta e sumiu. Então, meu pai arregalou os olhos e disse: "Não falei que esse lugar tem coisa estranha?" E eu sorri com amargura. "Pois bem, senhor, agora o senhor também viu." Claro que muitos duvidaram. Vizinhos, professores, colegas. "Você está inventando história, foi pesadelo, tomou chá ruim." Mas eu sempre fui de falar o que vi, e meus olhos não mentem. A partir disso, nunca mais dormi sem medo. Às vezes, sinto perfume doce no quarto, vejo luzes fugidias nos cantos ou ouço risadinhas baixas no silêncio. Hoje moro noutro canto, longe da vila e do cemitério. Mas essas histórias ficaram comigo como cicatriz espiritual. Aprendi que nem sempre vemos tudo o que existe. Mundo espiritual, fadas ou espíritos não dependem da nossa crença para agir. Então, se você duvida, imagine a escuridão de uma noite em Santa Teresa do Sul, sob o luar entre as montanhas. Imagine o relógio marcando 3h33. Imagine uma fada minúscula, asas batendo, lançando pó suave. Imagine o beijo frio em sua boca no silêncio da madrugada. Imagine tudo isso e entenda que o mundo é muito maior do que nossos olhos. Fica o caos, minha gente. E se um dia verem algo mínimo voando perto de vocês, não digam que tô mentindo. Pois bem, vou contar um caos que aconteceu lá para as bandas de Colniza, no Mato Grosso. Povo da redondeza ainda fala baixo disso por medo. É um negócio que arrepia até quem já dormiu sozinho debaixo de juazeiro. A moça chamava-se Maria Dalva, estava com 20 anos. Moça feita, formosa que nem poema, cabelos lisos, pele macia, olhos como o breu da noite. Maria Dalva tinha um namorado, um rapaz simples chamado João Cirino. Homem trabalhador, mascate. Andava por feiras, vendia tranqueiras, utensílios, agasalhos. Vivia de viagem, de barraquinhas, dormia em rede quando fosse preciso. O pai de Maria Dalva, o velho Severino, era homem fechado, cabeça dura, não aceitava aquele namoro de jeito nenhum. Dizer a ele: "Minha filha, tu vai te amarrar com Mascate? Mascate vive no vai-vem, viaja, volta com bolso murcho. Tu quer sofrer?"
Mas quem fazia a cabeça de Severino era a mãe de Maria Dalva, a senhora Rosaura, mulher de doçura grande. Sempre intercedia. Severino deixa de mão, o rapaz é bom, trabalha honestamente, ela gosta dele, antes ele do teu lado do que entregá-la chorando em casa. E foi assim que, em um domingo de festa, numa cerimônia simples, deram o sim. Tinha bolo de mandioca, galinha frita, rapadura, sanfona e riso de gente pobre. Severino, meio enfiado, mas com a bênção arrastada, aceitou. Mas João Cirino não tinha casa própria. Levou Maria Dalva para morar com sua mãe em um sítio distante, ali nas margens de Colniza, perto de um brejo que vira lenda. Sogra e nora juntas. Já viu caldo de briga. Logo Maria engravidou. A barriga crescia e ela dizia: João, arruma pra gente um cantinho nosso. Eu não aguento mais depender de ninguém. Quero cozinhar quando eu quiser, pôr roupa no varal no sol de meio-dia. João Cirino, apesar das dificuldades, acabou alugando uma casa de madeira, bem isolada, num lote grande, cerca de 2 quilômetros da casa da mãe dele. Pensou que seria refúgio, mas ali tinha história, ali tinha treva. Quando ele saía em suas viagens de feira, podendo durar 1 mês, 2, as assombrações começaram. Copo caía sozinho, panela mexida sem panelaia, rangido de porta, choro de criança na madrugada, vozes de mulher dizendo orações baixas no quarto. Maria Dalva tremia toda, coitada. Ela corria para os vizinhos, uma velha chamada Dona Teresa dizia: Minha filha, isso aí é coisa de outro mundo. Acende vela, reza novena, que espíritos não gostam de casa aberta. Certa vez, com o bucho já grande, Maria Dalva saiu correndo da casa no meio da noite, foi para a casa da sogra, ficou lá quase 2 semanas para se recompor. A sogra falou: Volta lá, menina. Pega o que tá teu, fica firme. Depois que tiver o menino, tu verás outro dia. Num dia, ela foi buscar algumas coisas na casa nova. Entrou devagar e foi ao quarto. Lá viu uma mulher sentada na beira da cama, com um bebê no colo, chorando baixinho. Maria Dalva ficou muda de susto. Quem és tu? Por que aqui? Balbuciou ela. E a aparição com voz gelada: Eu moro aqui, eu e meu menino. Estamos enterrados debaixo desse chão. O pai de nós 2 nos matou, botou terra e sumiu. Eu não tenho paz. Maria Dalva disparou porta afora, gritando. Vizinho correu, entrou na casa, mas nada. Nem mulher, nem bebê. Levaram ela para dentro, acalmaram, perguntaram. Então chamaram a polícia de Juína, município próximo no Mato Grosso. Quebraram o assoalho, cavaram, acharam ossadas, mulher e criança enterradas. O povo chorou e disseram: Vejam só, era a alma buscando justiça. Nunca acharam quem matou. Contam que andava de bebida e briga, vivia em pé de guerra com a família. Um dia desapareceu. Dizem que fugiu ou foi tragado pelas trevas. Desde então, aquela casinha ficou abandonada. De noite, quem passa por ali jura escutar choro de menino e voz de mulher chamando no silêncio. E eu te digo, acredito. Porque numa dessas minhas andanças pelo interior de Mato Grosso, dormi sozinho numa fazenda afastada. Acordei de madrugada para urinar e vi uma velha parada na porta, olhando para mim, olhos fundos. Pense num susto que me fez mijar no pé. Deitei, tremi, dormir que era bom. Nada. E lá em Colniza, ainda hoje, ninguém percorre aquela estrada à noite. Dizem que a casa toca o coração das almas. Lá pras bandas de Ibaretama, no Ceará, no sertão das Gerais do Cariri, terra rachada, sol de rachar coco, corria um garimpo velho de gente teimosa. Era a época de Semana Santa de 1980, e no garimpo conhecido como Ribeirão Quebrado, ali perto do riacho do Inhambu, moravam centenas de garimpeiros. Mas hoje em dia não sobra quase ninguém. Só casinhas de barro, palha seca, mofo nos cantos, histórias sussurradas. Ora, naquela Semana Santa todo mundo conhecia as regras antigas. Não mexe com nada do mato, não caça, não vai às cachoeiras, fica quieto no barracão, rasga a rede cedo, dizia o mais velho. O garimpo vivia cheio de gente, mais de 1000 almas. Hoje só lembrança e poeira. Os peões viviam no vai-vem. Uns pescavam no rio, outros iam procurar cassiterita, quartzo, esmeralda, umas pepitas de ouro quase sempre meias.
No dia que deu para tirar folga, o pessoal quis se divertir. Teve uns que disseram: olha, vamos jogar um truco para passar o tempo, senão esses 40 dias de quaresma vão nos matar de tédio. Então reuniram mesas lá no barracão. Truco 6, 9, 12, estalo de mão, risada, xingamento. A comida ficou por conta da cozinheira do garimpo, chamada Dona Raimunda, mulher firme, pé no chão. Ela ajeitou uma farofa com carne de bode secos, banana da terra frita, feijão velho, mandioca cozida, todo o sustento para os peões. Antes da rapaziada começar a jogar, Dona Raimunda ergueu a voz. Olha aqui, meus filhos, um aviso. Não mexam com o tronco nu nesses dias santos. Isso aí não é brincadeira. Quem mexer vai se dar mal. Mas os homens, afoitos de boa sorte, riram. Ah, comadre, só truco, ruim de mexer é outra coisa. Vamos de baralho mesmo. Enquanto isso, Greta, uma rapariga jovem que trabalhava como ajudante da cozinha, trazia água, limpava panelas, ficou olhando a roda com o olho vivo, desconfiada. A jogatina seguiu noite adentro. Risadas, barulho de madeira batendo, baralho pulando censas. Dona Raimunda foi dormir cedo, exausta. Ela fumou um cigarro e tombou no colchão de palha no quartinho dos fundos. Quando o relógio bateu meia-noite, eis que o jogo estava quente. Truco gritado, vira! Manilha! Aquele baile de insulto e emoção. De repente, um grito que rachou a noite. Truco! Gritou um dos peões num sotaque retado. E como quem parte céu em duas, um motor escuro apareceu no meio da mesa. Figura alta, olhos vermelhos que cintilavam como brasas, dentes pontiagudos, sombra viva saltando sobre as mesas. As cadeiras tombaram, as mesas giraram, os baralhos voaram, tudo virou uma confusão de madeira rangendo. O tal capeta pulou sobre a mesa, braços compridos, risada rouca. Gritou, 9, manilha! Só que não era truco humano, era truco de horror. Dona Raimunda acordou com o sobressalto e, mesmo tremendo, começou a rezar alto, nome de Jesus, Santo Antônio, São José, Ave Maria. Greta também gritava, sai daqui, coisa do mal, vai embora! Os peões, meio mortos de medo, miravam a figura dançando no ar, quebrando copo, arrastando panela, arranhando mesa, disparando um caos. O tal ser batia, urrava, catava cartas, jogava farofa pro alto, um festival macabro de estranheza. Com o vai e vem da oração, mais de Dona Raimunda, o capeta se debateu. Fez barulho de madeira quebrando, soltou um grito lancinante e explodiu em fumaça preta, sumindo em espirais de treva. O silêncio caiu pesado. O barulho cessou. Os homens ali ficaram atônitos, rosto branco como lua. No chão, mesas viradas, copos estilhaçados, cartas espalhadas. A farofa suja de medo. Gretinha chorava. Dona Raimunda já ajoelhada, ofegante de oração. Os peões que antes gargalhavam e jogavam baralho, agora percebiam que tinham mexido em coisa que não deviam. Tronco nu, espírito guardião, ferro velho de alma. Tudo mito do sertão que se torna real. Na manhã seguinte, o burburinho corria. Muitos pensaram que tivesse sido sonho coletivo, embriaguez da poeira e aguarrás no café. Mas não. Riscas de cinza nas mesas, marcas de garras no madeirame, pequenas perfurações no teto de palha e um odor amargo no ar. Dizem que o tal tronco nu era uma árvore que crescia no meio da mata, atrás do garimpo, onde se pendurava ferro retorcido, ossadas antigas, crânios enterrados. Era lugar proibido. Nem boi pastava ali direito. Quem seguia a lenda sabia, naquela mata não se mexia. Desde aquela Semana Santa, os garimpos vizinhos fecharam para descanso. Alguns saíram de Ibaretama e nunca mais voltaram. A casa do baralho nunca ressurgiu à noite. Quem vai lá diz ouvir passos na mata, risadinhas soturnas, chutadas de pedra no chão vazio. E o povo velho ainda conta com reza no peito. Não brinca com aquilo que dorme. Quando o mundo espiritual acorda, ele ri de ti e tu vira parte da lenda. Eu mesmo já dormi em estrada de terra no sertão, acampado sozinho. No breu da madrugada, fui urinar fora da barraca. Encostei no tronco seco, levantei os olhos, vi uma silhueta branca parada a uns 3 metros, olhando para mim. O medo me fez bater roupa, suar frio, correr para a cama. Nem dormi bem até clarear.
Então, se algum dia você for para Ibaretama ou outro sertão e ouvir piques de barulho no silêncio, risadas baixas, mesas rangendo sem ninguém, não duvide. É o tronco nu despertando. Fica o causo para quem acreditar. E se você for jogar truco naquela quaresma, tome cuidado, porque nem toda manilha é só de jogo. Vou contar o causo de Isabelinha, moça jovem, uns 20 e poucos anos quando tudo começou, lá pro sertão de Ribeirópolis, no interior de Sergipe, perto do rio Canhoba. Minha mãe, minha avó sempre falavam desse trem sussurrado no velório ou na varanda, mas eu nunca acreditava, até viver. Diz que já morrera tempo atrás uma mulher chamada Anastácia, conhecida dos mais velhos, tia distante de vizinhos, morava numa encruzilhada entre casa de barro e roça, mas esta mulher morrera sem herança declarada, com segredos guardados. O Anderson, que era criança naquela época, já escutava falar dela, mas jamais a vira. Quando eu era menina de uns 10 anos, tive um sonho esquisito. A mulher me apareceu dizendo que havia enterrado um relógio e 2 anéis junto dela, bem rasinho para ninguém achar. Falou a voz dela sumindo no nevoeiro do sonho. Não sabia direito onde ficava, mas sentia pena, urgência. Fui correndo contar à minha mãe, a dona Carmelita, alma bem piedosa. Ela arregalou os olhos. Menina, você não mexe em túmulo de ninguém. Deixa isso quieto. Isso não dá bom, não. Pois o sonho voltou outras 2, 3 vezes. A mulher insistia. Tira isso que me liberto. Arranca para mim. Com o tempo, a inquietação cresceu dentro de mim. Pensei, se for só um sonho, não vai me matar. Falei com meu pai, o seu Pedro, que era homem forte, mas também crente. Ele hesitou, fez oração, deu reza, mas concordou de me acompanhar. Se vai fazer coisa errada, vamos juntos. Então, chegado o dia, fomos buscar picareta, pá, vela, terço. Fomos até uma moita, uma parte de roça próxima à casa de Anastácia, entre árvores de ingá e juazeiro, perto de um canto de água. Era ali que a mulher morava viva ou morta, sussurravam. Cavamos devagar, com medo de ser roubado, com medo de susto. Quando estávamos mexendo, de repente apareceu um sujeito negro, moreno escuro, meio alto, com um revólver na mão. Ele gritou: "Quem cê pensa que é para cavar aqui, seu atrevido? Suma! Sai da porta antes que eu atire!" O coração bateu forte. Eu tremia, meu pai firme, mas assustado também. O homem olhou para mim muito assustador, falou umas palavras indecifráveis e sumiu na roça. Alguns dizem que era guardião do túmulo, outras dizem que era o espírito vingando. Mesmo assim, eu continuei com o trabalho, cautelosa. Chegamos a um ponto e achei o relógio, enterrado ali na terra úmida. Já estava meio corroído, mas ainda com mostrador. E os 2 anéis, um de prata com pedra, outro de ouro fino. Peguei com cuidado. Quando tirei o relógio, um tremor percorreu o chão. O sujeito que apareceu sumiu sem deixar sombra ou vestígio. Nada mais viu-se. Não foi alma viva, mas foi vento com voz, pensei. Dias depois, quando voltamos para casa, reparei que algo nas janelas, uma fumaça escura surgiu. Eu abri a janela e vi uma fumaça grossa, densa, negra, subindo da terra próxima aonde cavamos. Parecia algo saindo do chão, espessura alta. A casa encheu-se desse nevoeiro maldito. Meu pai despiu-se de coragem e disse: "Isso é trabalho de alma presa." Numa outra noite, ainda vi o vulto, uma criança chorando debaixo do chão, berrando baixinho: "Mamãe, mamãe!" no pé da janela, no silêncio da madrugada. Meu estômago virou nó. Eu me levantei assustada. Fui olhar, mas a casa estava em silêncio. Ninguém ali, nada se via. Minha tia, que tudo soube, contava que Anastácia morreu antes de batizar o filho que estivera esperando, que enterraram o bebê e seu relógio com ela, dizendo que era alma pagã, não batizou para o céu. Por isso ela vagava, perguntando por filho, precisando tirar o que estava preso com ela. Quando soube que tirei aquelas joias, minha tia ficou furiosa. "Você desapertou o nó que não sabia manejar. Agora ela vai atrás de ti." E falou de lampejos, gemidos na madrugada, crianças chorando sob piso de barro. Certa noite, acordei de madrugada, chamei por minha mãe. Disse: "Mãe, tô com fome de ar." Fui à janela, vi uma silhueta negra esguia passando no quintal. Tremi.
Só lembrei de rezar. O vulto desapareceu no mato. No outro dia, soube que vizinhos também ouviram choro de menino debaixo da terra na mesma hora. Desde então, a casa ficou estranha. Às vezes ouço passos por sala vazia, risadas que não chegam ao brilho dos olhos, e quando saudade aperta, sonho com aquela mulher. Você tirou o que era meu, dizia ela enquanto viajo no sono. Mas sigo, com o relógio guardado, os anéis escondidos, fé no terço e peso no coração. Digo para você, quem manda mexer em túmulo, mexe com a alma dos outros, e essas almas não descansam fácil. E é assim, esse é meu causo. Se cruzar por Ribeirópolis ou interior de Sergipe e ouvir choro de criança baixa, ou ver fumaça saindo do chão, se assuste, mas saiba, pode ser alma buscando o que foi tirado. Num é que eu tenho para vos mecer um causo arretado, que correu lá pras bandas de Porto Nacional, no Tocantins. Quem me contou foi uma mulher chamada Margarida, dessas que tem língua afiada para prosa e coração que mais parece tamborim quando aperta o medo. Naquela época, ela tinha só 17 anos, um cisco de gente ainda, e morava com os pais. Mas vivia era na casa da irmã mais velha, a Raquel, que já era casada com um cabra de nome Roberto, sujeito falador, ligeiro da lábia, desses que se dá bem em qualquer canto. Vieram morar em Porto Nacional depois de tentar a vida em Palmas, e logo ele arranjou um emprego por ali. Tiveram 2 meninos, um de 3 anos e outro mal tinha feito 1. Era casa pequena, mas cheia de vida. Só que o destino é um bicho danado, não pede licença nem dá aviso. Roberto pegou uma tuberculose braba, e como trabalhava de noite e não se cuidava, o coitado fechou os olhos para sempre. Foi aí que a coisa desandou. Raquel caiu em luto pesado, se agarrava com choro como cabrito em cerca de arame. Margarida, que era a caçula, foi-se achegar uns tempos com ela, porque sozinha a mulher não dava conta nem de si. A casa que Raquel morava era num prédio velho, da década de 60, um trem assombrado só de se olhar. Parecia que as paredes guardavam segredo de defunto. Margarida dormia, era na sala, num colchão arrastado, e escutava a irmã chorar noite sim, outra também. 3 meses depois da morte de Roberto, a coisa piorou. Numa madrugada, Raquel deu um berro dentro do quarto que acordou até morcego no telhado. Margarida correu e encontrou a irmã de olhos arregalados, tremendo que nem vara verde. Eu vi, Margarida, eu juro que vi Roberto na janela. Ele estava na sombra, foi uma careta horrenda para mim. Margarida tentou acalmar, dizendo: Oxente, menina, deixe de agonia, isso é só pesadelo. Mas Raquel jurava de pés juntos que estava acordada, rezando, quando o defunto apareceu. A partir desse dia foi só piorando. Na tarde seguinte, Raquel gritou de novo. Margarida correu e encontrou a irmã ajoelhada no chão, cobrindo o rosto com as mãos e chorando mais do que viúva em velório. Foi Roberto de novo. Soluçava. Margarida começou a arrepiar até o último fio de cabelo da nuca. Para completar, os meninos ficaram assustados e juravam ouvir passos dentro do apartamento. E não é que a própria Margarida ouviu o sofá gemer, como se alguém tivesse sentado nele, mas não tinha ninguém, só o silêncio cortando o ar. O vizinho, incomodado com a choradeira, chamou segurança. 2 cabras chegaram, vasculharam tudo, mas não acharam nada. Na hora de ir embora, um deles olhou para dentro, fez o sinal da cruz e cochichou. Minha senhora, procure um padre. Foi aí que a sogra de Raquel apareceu, a mãe de Roberto. Mulher de pulso firme, dessas que não arreda pé. Quando escutou a história, bateu o pé e disse: Minha filha, Roberto nunca faria isso, não. Meu menino era bom. Isso aí é outra coisa que se agarrou nessa casa. Perguntou se Raquel ainda guardava coisa do falecido. A viúva respondeu que tinha dado fim em quase tudo. Só restava uma toalha velha. A sogra foi direto ao quarto, voltou com a dita cuja e mandou atear fogo naquilo. Botaram a toalha numa bacia, tocaram fogo e levaram para fora do prédio. O pano foi virando cinza enquanto o povo curioso espiava da janela, achando graça da cena. Depois disso, nunca mais Raquel viu o falecido Roberto fazendo careta em sombra de janela. Os meninos cresceram, Margarida se casou e até hoje, quando se junta com a família, ri contando.
Oxente, foi só queimar uma toalha que o defunto sossegou. E o povo de Porto Nacional, até hoje, quando escuta barulho estranho em apartamento, véi, gosta de dizer, isso não é alma não, é pano que não foi queimado. E foi assim, meu povo, que um defunto virou só lembrança e uma toalha velha quase virou assombração. Vou lhe contar um causo sabido, corrido lá pras bandas de Itabaiana, em Sergipe, que o povo até hoje se benze quando lembra. Quem me contou foi Dona Maroca, mulher faladeira que nem periquito em galho de goiabeira. Hoje já tá com seus 65 anos, mas naquele tempo, quando as coisas se deram, ela era só uma menina curiosa que vivia se metendo onde não era chamada. Eita cabocla atrevida! O pai dela, que o povo chamava de seu Raimundo dos Peixes, era um homem fechado, sisudo que só. Trabalhava em feira, em peixaria e ainda tinha uns terrenos por ali. Dinheiro não faltava, e o povo dizia que ele tinha o dedo virado para negócio, que tudo que botava a mão virava lucro. Só que, como todo segredo de família, essa riqueza tinha um rabo de pavão escondido por trás. A mãe dela, Dona Eulália, era um doce de pessoa, baixinha, carinhosa, mas com um olhar que, quando endurecia, até galo no terreiro se calava. Foi essa mulher quem um dia deixou escapar a história que quase botou Maroca para dormir de luz acesa o resto da vida. Pois num dia de domingo, de tarde, Maroca perguntou: Mãe, por que é que aquele quarto dos fundos tá sempre trancado, é? Nem eu, nem meus primos pode entrar. A véia suspirou, olhou para os lados e disse só: Pergunte a teu pai, quem tem língua, se arrisca. E foi aí que o mundo de Maroca se abriu. Seu Raimundo, que não gostava de conversa fiada, chamou a menina num canto e disse na lata: Minha filha, teu avô Gumercindo é que começou com essa história. Ele era homem sabido, mas teimoso, desses que gosta de provar coragem com coisa errada. Foi ele que trouxe um cabrunco dentro de uma garrafa para dentro dessa casa. Maroca arregalou os olhos, pensando que era mangação. Mas o pai dela, sério como quem fala de velório, contou tudinho. Segundo ele, lá pros anos 60, Gumercindo tinha ido visitar um cabra rico pras bandas de Laranjeiras, cidadezinha perto de Aracaju. Esse homem vivia num casarão cheio de estranheza. Ao mostrar suas posses, o cabra levou o Gumercindo num quarto e disse: Tá vendo isso aqui? Foi esses homizinhos de garrafa que me deram tudo. E o quarto era cheio de garrafa em prateleira, cada qual com um boneco esquisito dentro. Tinha uns que pareciam bicho, outros pareciam gente, tudo com cara de quem tava vivo. Gumercindo, que era bruto, riu. Oxi, tu tá mangando de mim, é? Garrafa não enriquece ninguém. O dono só respondeu: Pois fique olhando. Pegou uma garrafa e botou na mão de Gumercindo. Dentro, um boneco vermelho de rabo, unhas pretas e uns olhos que faiscava. Mandou Gumercindo encarar de perto, e o cabra jurou que viu o boneco se mexendo devagar, que nem lagarta em folha. O dono disse: Esse aqui pode ser seu, mas tem preço. Ele lhe dá tudo, mas quando você morrer, sua família é quem paga a conta. Pois não é que Gumercindo aceitou? Trouxe a garrafa para Itabaiana e montou um altar no quarto. Acendia a vela vermelha, botava pinga, fazia oferenda. Daí para frente, o homem prosperou. Mercadinhos, sítio, casa em Aracaju, gado engordando sem precisar de chuva. O povo dizia que ele tinha mão de ouro, só que a alegria de pobre dura pouco. Gumercindo morreu com 48 anos, novo que só. E a família ficou com a garrafa. Seu Raimundo, que era o filho único, disse que viu o boneco se mexendo dentro da garrafa também. Foi branco de medo. Disse à mãe: Eu não vou me meter com isso não. Se for para eu comer pirão ralo, eu como. Mas não vou criar amizade com coisa do inferno. E trancou o quarto. Acontece que Maroca, curiosa que só, não sossegou enquanto não espiou. Um dia, implorou tanto que Dona Eulália, contra gosto, abriu a porta. Eita besteira! Maroca disse que quando entrou, o corpo todo arrepiou. O altar estava lá, com vela apagada, e no fundo, a garrafa. Dentro, o boneco vermelho olhava direto para ela com os olhos que pareciam seguir seus passos. Diz que sentiu enjoo, fraqueza, vontade de vomitar. Quase caiu dura.
Saiu correndo, chorando, jurando que nunca mais queria ver aquilo. A mãe dela só disse: "Menina, tu não tá pronta. Esse troço não é brinquedo, não. Deixa esse encosto aí quieto até o fim do mundo." E assim foi. O quarto ficou fechado. Mais tarde, quando Dona Eulália morreu, ninguém sabe que fim levou a garrafa. Uns dizem que ela enterrou no quintal, outros que jogou no rio Sergipe, lá pras bandas de São Cristóvão. Até hoje, quando Maroca lembra, diz que sente o arrepio subindo pelas costas. Os filhos dela acham graça, dizem que é lenda, mas os mais velhos da família juram que é verdade. E lá em Itabaiana, até hoje, quando o povo fala em família que enriquece de repente, sempre tem um que cochicha: "Epa, será que não tem garrafa trancada em algum quarto?" E é desse jeito, meu compadre. O povo pobre sua no roçado, mas sempre tem quem queira riqueza fácil. Só que, como dizia seu Raimundo, tudo que vem de garrafa volta em desgraça. E assim termina o causo. Ô compadre, se ajeite aí no banco de madeira que eu vou lhe contar uma história daquelas que só quem viveu é que sabe o peso. Foi acontecido comigo há uns bons anos, lá pras bandas de Monte Santo, na Bahia, terra de fé e de promessa, mas também cheia de assombro que nem o diabo gosta de brincar. Naquele tempo eu era moço, uns 20 e poucos anos, e tava de namoro firme com a que hoje é minha mulher, Raimunda das Dores. A casa dela ficava numa rua antiga, de frente pro cemitério velho da cidade. O lugar encardido, só de passar em frente já dava um frio no espinhaço. Era muro alto, cheio de mato crescendo por entre as frestas, cruz de ferro enferrujada e umas lápides rachadas, que parecia que os defuntos ia sair de lá pedindo um gole d'água a qualquer hora. Pois era costume meu, todo domingo de noite, depois da janta, eu ir me deitar na casa da família dela. Dormia na sala, em cima de um colchão velho, junto do cunhado, que naquela época era menino abusado, Tonho. O sogro, seu Zé Honório, trabalhava comigo na olaria, e por isso a amizade era forte. Numa dessas noites, rapaz, eu me deitei cansado, só com o chiado da televisão passando novela de Raimunda e as irmãs dela. O colchão era ralo, que só pano de saco, mas o sono pegou ligeiro. Foi aí que começou a coisa. No meio da madrugada, lá pras 12h30, acordei com um grito de mulher, um grito fino, arrastado, que parecia vir de dentro da alma. Eu me ajeitei, olhei para a janela da sala e pensei: Ave Maria, tão matando alguém na rua. Me levantei devagar, os pés frios batendo no ladrilho, e espiei pelo portão, que era só de grade. Mas Rome não tinha viva alma. A rua deserta, só o candeeiro da praça piscando que nem olho de gato. Voltei pro colchão, mas nem botei a cabeça direito e o grito veio de novo mais perto. "Socorro!" Arrepiei da cabeça ao dedão do pé. Chamei Tonho. "Ô rapaz, tu tá ouvindo?" Ele de primeira disse que não. Mas bastou ele ficar calado 2 segundos, e o grito veio de novo. O bicho pulou do sofá, feito gato escaldado, foi chamar o pai. Seu Zé veio de pijama, cara amassada de sono, mas quando o grito ribombou de novo, até ele ficou branco que nem farinha seca. Correu no telefone, daqueles de disco ainda, e chamou a polícia. "Aqui quem fala é Zé Honório. Tem uma mulher sendo esganada dentro do cemitério de Monte Santo, mandem logo uma viatura." A gente ficou na frente da casa, esperando. O silêncio pesava, só cortado pelo tal grito que ia e vinha. Quando a viatura chegou, os homens da lei entraram lá dentro do cemitério com lanterna e tudo. Reviraram túmulo, falaram com o zelador, mas não acharam nada. Voltaram só dizendo: "Deve ser molecagem, alguém pregando peça." Seu Zé ficou arretado. "Mas nós 3 ouvimos. O grito saiu de dentro. Eu boto minha mão no fogo." Polícia foi-se embora e a gente tentou dormir de novo. Mas pensa que acabou? Que nada. Não deu nem 1 hora. Os gritos começaram de novo, agora parecendo vir da rua, bem na frente da casa. O coração batia tão forte que parecia zabumba em festa de São João. Eu e Tonho, na coragem besta da juventude, abrimos o portão e fomos espiar. A rua seca, só vento batendo no muro do cemitério. Mas o grito tava ali, rapaz, perto, quase no cangote da gente. Era um socorro que doía no juízo, parecia dor de gente viva. Corremos feito 2 cabritos assustados e nos trancamos de novo dentro de casa. A noite foi longa. O grito ia e voltava, até 5 da manhã, quando finalmente silenciou. No outro dia, Dona Maria da Guia, minha sogra, disse com a maior naturalidade:
Isso é alma penada, meu povo. Alguma desgraçada morreu nessa rua ou dentro do cemitério e tá pedindo ajuda até hoje. Tem coisa que a gente não entende, mas precisa respeitar. Aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E não era invenção, não. Dias depois, Raimunda me contou que quando era menina, com uns 10 anos, também passou um aperreio dos grandes. Ela dormia num quarto da frente com a irmã. A janela dava justo pro portão da casa. Uma madrugada, ela ouviu passo de gente correndo na rua. Era barulho de sandália arrastando, de pé batendo na pedra. E durou um tempão. Chamou a irmã, mas a danada dormia pesado que nem pedra. Foi chamar os pais, e todos ouviram os passos também. Seu Zé abriu a porta, olhou, mas não tinha ninguém. E não era só passo, não. Depois começou um choro baixinho, lamento arrastado, que parecia um bando de gente chorando junto, feito procissão de alma. Dona Maria dizia logo: é as almas fazendo visita, vamos rezar. E rezavam Pai Nosso, Ave Maria, até clarear o dia. Um tempo depois, Raimunda contou que estava voltando da missa com o pai. Ele entrou com o carro no quintal e deixou ela fechando o portão. Quando olhou para o muro do cemitério, viu uma coisa se mexendo lá em cima. Pensou que fosse gato. Mas quando o pai botou a mão no ombro dela e olhou também, os dois viram era um espectro preto, um borrão humanoide andando de lá para cá. Ela ia gritar, mas o pai tapou logo a boca dela e puxou para dentro. Foram rezar feito condenados. Eita noite da peste! Depois desse dia, até vento batendo na janela deixava ela arrepiada. Pois lhe digo, compadre, passei 12 anos indo naquela casa, dormindo em frente ao cemitério. O tempo passou, casei com Raimunda e a família largou a casa. Mas até hoje, quando vou em Monte Santo e passo em frente ao muro velho do cemitério, sinto o mesmo calafrio subindo pela espinha. Se era alma penada, se era lembrança de morte mal resolvida, eu não sei. Só sei que nós ouvimos, vimos e sentimos. E quem me escuta hoje pode até rir, mas eu boto minha mão no fogo. Aquilo não era coisa desse mundo. E como dizia meu sogro, ajeitando o chapéu na cabeça, dinheiro se ganha, casa se perde, mas quem brinca com assombro nunca mais dorme direito. Esse causo que vou contar é meu, de minha própria pele, e não é invenção de cabeça de cabra, não. É coisa que eu passei, eu vi, eu senti no espinhaço, lá pras bandas de São José do Belmonte, no sertãozão de Pernambuco, pertinho daquelas chapadas onde o mato é fechado que nem cofre de coroné e o silêncio pesa mais do que chumbo de espingarda. Pois é, eu sou o tal do Zé Rufino, cabra véi, já beirando os 60 e tanto ano, espinha curvada, cara queimada de sol e mão tão calejada que parece couro de bode seco no terreiro. Sempre vivia enfiado no meio do mato, num casebre de taipa encostado num baixio, tão metido dentro do sertão que o sol só dava as caras lá depois de meio-dia, e olhe lá, nunca tive mulher que aguentasse meu gênio nem morando por perto. Só uns bichos de criação, uns passarinhos que vinham prosear cantando na cumeeira, e 2 cachorros de caçada que eram meus companheiros de todo canto, o Malhado e o Fumaça. Esses 2 eram mais fiéis que sombra em noite de lua cheia. Teve tempo que eu tive uma filha, sim, senhor. Mas a bicha se casou lá pro Maranhão e nunca mais botou o pé de volta no meu terreiro, pois fiquei só eu e o mato, que era meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo. Minha vivência era caçar cateto, tatu, veado, pescar curimatã, traíra, catar castanha de mato e umas frutinhas bravas. Quando a coisa apertava e eu carecia de querosene, sal ou uma pinga para molhar o beiço, montava no lombo do jumento e me arrenegava até a feira de Serra Talhada. Lá comprava o de mais preciso e voltava. O resto era silêncio, vento assoviando no mandacaru e eu comigo mesmo. Um dia desses, acordei com um aperreio no peito, vontade danada de caçar um cateto para fazer guisado com pimenta brava. Levantei cedo, botei munição de chumbo grosso na espingarda de soca, enfiei o facão no cinto e chamei os 2 cachorros. Bora, Malhado! Bora, Fumaça! Hoje é dia de caçada. Era umas 9h30 quando a gente se enfiou no mato. No bornal de couro eu levava uma maturinha, arroz com carne de sol socado, mais um gole de café frio dentro de um frasquinho de vidro. Esse era o combustível do caçador. Pois, menino, não é que o mato calou de repente? O silêncio desceu que nem lençol molhado.
Nem passarinho cantava, nem folha se mexia. Eu, véi teimoso, sentei debaixo de uma quixabeira para comer minha maturinha. Mas quando botei a primeira colherada na boca, o céu fechou de repente, como se alguém tivesse apagado o sol com a mão. Um ventinho que parecia cochicho virou ventania braba de rachar galho. As árvores urrava, parecia que tinha gente dentro delas gemendo. A alma da gente treme nessas horas, e eu não vou mentir, minhas mãos suava frio. Os cachorros, que antes estavam farejando, voltaram com o rabo entre as pernas, chorando feito menino levado. Olhavam para mim como quem diz: vamos-se embora, homem, que isso aqui não é coisa boa não. Mas eu, Zé Rufino, cabra teimoso como jumento empacado, fiquei calado, só coçando o bigode e pensando: é só uma ventania, daqui a pouco passa. Que nada! Tentei voltar pela picada, mas a vereda sumiu debaixo da névoa. Uma bruma branca, fechada, engoliu tudo. Parecia que o mato tinha virado outro. E não foi que o fumaça sumiu na bruma, sem dar um latido, sem deixar sinal. Até hoje nunca mais vi. O malhado ficou tremendo, grudado na minha perna. Os olhos arregalados como se visse assombração. Tentei acender um foguinho para espantar o frio, mas lenha seca não havia, tudo molhado. O sereno desceu do nada, pesando. Fiquei eu e o cachorro encostados num tronco, feito dois condenados esperando sentença. A noite caiu ligeira, escura que nem breu. O frio bateu na espinha e eu tremia que nem vara verde. Rezei baixinho: valha-me Nossa Senhora, não me deixe morrer nesse mato esquecido de Deus. Passei a noite rezando, comendo a maturinha que sobrou aos trancos, abraçado no cachorro para dividir o calor. Dormir? Que nada. Só cochilei de cansaço e medo. O dia amanheceu devagar, só uns fiapos de luz furando a mata. Levantei as pernas bambas, tentei me guiar, mas o corpo já estava moído. Achei um igarapézinho, bebi água feito bezerro desmamado, lavei a cara, comi umas frutas caídas, só para enganar a fome. O segundo dia foi pior que o primeiro. Eu andava, tropeçava, caía, levantava. De vez em quando gritava o nome da minha filha, como se ela pudesse escutar lá do Maranhão. Ô minha filha, ô minha menininha! Mas o mato só devolvia o eco, zombando da minha agonia. Quando foi de tardinha, sentei num toco, cansado, e pensei: se for a hora que seja. Mas foi na terceira manhã que o caos virou assombro. Eu já estava quase desistindo quando vi um sujeito descendo pelo barranco. Homem branco, rosto limpo, olho claro como o céu de janeiro, roupa sem barro, sem suor. Não parecia criatura de carne, parecia mais um anjo da mata. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse com voz mansa, que soava mais dentro da cabeça que no ouvido: siga o sol, amigo, não desgrude do sol. E sumiu no nevoeiro, feito fumaça. Eu fiquei com os olhos arregalados, sem saber se era visão, delírio de fome ou coisa do além. Mas obedeci. Botei a cara pro sol e fui andando, tropeçando, descendo sempre pro baixio, acreditando que minha tapera estava adiante. Horas e mais horas depois, com o corpo pedindo arrego, vi de longe o telhado de palha da minha casa. Meus olhos encheu de água, e na soleira da porta quem estava? O fumaça, o cachorro que tinha sumido no primeiro dia, sentado, abanando o rabo, como se nunca tivesse deixado meu lado. Entrei cambaleando, chorando feito menino, deitei no chão de barro e agradeci em voz alta. Procurei por aquele homem de olho claro para agradecer, mas nunca mais vi. Uns dizem que era a alma boa da mata, protetor de caçador perdido. Outros juram que podia ser morador que passou de barco, mas eu sei lá. Pra mim era anjo mesmo, anjo disfarçado. Só sei que sem aquele aviso eu não tava aqui proseando com você. E digo sempre na feira de Serra Talhada, quando bebo um gole de pinga e o povo pede pra eu repetir: rapaz, eu só tô vivo porque obedeci o sol. Se não fosse o sol, hoje eu tava enterrado na barriga da mata. E o povo fica calado. Outros riem meio sem graça. Mas quem conhece o sertão sabe. O mato guarda segredo que nem padre decifra. Pois é, compadre, esse foi o causo do véi teimoso que quase virou lenda. Eu mesmo, Zé Rufino. E vou lhe dizer, até hoje, quando a ventania começa sem aviso, ou a névoa cai de repente no meio do dia, eu sinto o espinhaço gelar e parece que ouço de novo aquela voz mansa: siga o sol. E sigo, que é para não cair de novo nas trevas do mato.
Era Juvencio, moço sabido, de traquejo firme, pai de família pra lá de reto, homem de fé, coisa que no sertão não se vê em qualquer esquina. Tinha uma esposa chamada Vitoriana, umas 5 filhas e 2 meninos miúdos. Juvencio andava sempre com uma corrente no pescoço, com uma cruzinha de prata, o terço à cintura, rezando quase todo momento, coisa de quem acredita que o mundo é cheio de mistério. Já a Vitoriana, era meio largada nos seus modos. Não era má, não, mas vivia mais nas ladeiras da preguiça e nunca se apegar muito a rezas ou novenas, coisa que deixava Juvencio às vezes cabreiro. As casinhas de taipa no brejo do saco eram simples, rancho de barro, cobertura de palha ou de telha de barro velha, chão batido, cercas de paus e estacas. No quintal havia um poço de pedra, um daqueles que a tampa rangia quando aberta, e uns vasos de barro secos, samambaias ralas, maniços velhos, pedaços de lenha empilhada, tudo no mais puro sertanejo. Desde menino, Juvencio trabalhava na roça, criava cabras, catava lenha e cuidava da planta, milho, feijão, mandioca. Quando a seca chegava, ele rezava, jejuava, velava noite e dia, pedindo à luz da lua que mandasse nuvens. E se Deus desse, chovia. Certo ano, ele foi lá e arrumou um pedaço de terra num sítio distante, na chamada Serra da Boa Vista, perto de uma vereda seca, para implantar lá um ranchinho, plantar umas coisinhas, criar uns animaizinhos, construir uma vida mais firme para os filhos. Moraram lá uns anos, com muito suor e desafio. Depois de uns 5, 6 anos, já com parte do terreno domado, criação crescendo, roçado rendendo, apareceu o tal dono da terra. Um senhor chamado Capitão Benedito das Almas, de uma fazenda vizinha, que pegara os olhares para aquela localidade. Em vez de expulsar Juvencio, disse: "Não se preocupe, cabra bom de serviço como tu, já vi que tu honra a família. Só quero que, quando eu te chamar para ajudar no trabalho lá na sede, tu vá, mas não me atrapalha aqui." Juvencio aceitou. Então passou a alternar os trabalhos. De manhã no seu ranchinho, à tarde ajudando lá com o Capitão Benedito. O tempo foi passando. As filhas foram crescendo. 2 meninos saíram para trabalhar em Sobral ou Fortaleza. Um ficou no sítio com ele. Ele fazia tudo. Plantava, colhia, caçava, pescava nos becos e remansos de rios secos quando vinham água. Era homem de natureza, vivia da própria terra e do que a mata lhe dava. Um dia, decidiu ir caçar sozinho numa vereda perto da Serra da Boa Vista. Pegou sua espingarda, levou o cachorro bom de faro, chamado Zé Louro, e foi. Quando adentrou o mato, armou-se de fé e esperança. Ao cair da tarde, numa clareira, acertou uma capivara braba, gorda que só vendo, de mais ou menos uns 70 a 90 quilos. Capivara das boas, como se vê em contos de caçador. Ô trambolho para carregar. Ele falou: "Meu Deus, como é que vou levar essa fera até o rancho?" Mas Juvencio era teimoso, firme. Decidiu arrastá-la. Ia de madrugada, sob a lua, puxando, empurrando, parando, respirando, xingando a sorte. Benzeu o corpo, reclamou da vereda, tudo para ver se a força vinha. No meio da lida, sentiu um vento gelado que não era vento. Pareceu ouvir voz fina chamando por socorro. Logo viu, encostada numa vereda de arbustos secos, uma mulher bonita, mas de aparência estranha, meio translúcida, com roupas rasgadas de andarilha, rosto pálido, olhos brilhantes dizendo: "Socorro, me ajuda!" Ele parou, pensou: "Mas quem é essa mulher no meio do mato?" Ele insistiu: "Onde tu mora, dona? Que rota sigo para tu voltar?" Ela disse que vivia lá para a Serra do Rio Branco, localidade fictícia que ele nunca ouvira por esse nome, mas queria acreditar. Ela dizia andar há dias sem dormir, sem comer, fraca. Juvencio, sendo homem de bom coração, resolveu ajudá-la, mas disse: "Moça, desculpa, mas não posso deixar essa capivara aqui sozinha. Ela vai estragar." Ela então pediu só a direção da serra para voltar. Ele, contrariado, mas com pena, disse: "Então vai andando 300 passos para cá, depois 500 passos para lá. Vira à esquerda, segue o morro." E assim foi explicando direções confusas, imaginando que ela desapareceria logo. A mulher, ou aquilo que era, pediu ajuda para carregar a capivara também. Ele pensou: "Ai, esse trem vai me armar cilada."
mas não quis recusar. Quando ela tentou pegar a perna do animal, o corpo pareceu vibrar, mudar de forma, se contorcer. De repente, a menina virou uma criatura estranha, meio mulher, meio assombração. E o cachorro Zé Louro latiu forte, fez gesto de fugir. Juvencio, arrepiado, puxou o terço, gritou: "Em nome de Jesus!" E aquilo recuou, esmaeceu, sumiu no mato. Ele caiu de joelhos, rezou, falou: "Agora me pegou, não!" E ao levantar, o cachorro voltou, farejou, latiu no ar. Juvencio correu morro abaixo, empurrando a capivara quase morta de peso até o rancho. No dia seguinte, contaram para Vitoriana o que ele enfrentara. As filhas escutaram boquiabertas. Ele explicou que foi maldição, aparição, assombração disfarçada, não sabe bem ao certo, mas que a fé o livrou. E não pense que terminou aí. Diz o povo do Brejo do Saco que, uns meses depois, quando ele ia ajudar o capitão Benedito numa retirada à madrugada, ouviu gritos largos à beira de um açude seco. "Socorro! Socorro!" E quase caiu para trás. Mas lembrou do terço, ficou firme, não voltou. Ao amanhecer, viram marcas estranhas no chão, folhas secas como queimadas, mas nem sinal da mulher assombração. Juvencio continuou sua lida, firme na fé, com a corrente no pescoço, com reza todas as noites, rezando pelos que se perdem e pelas veredas do mundo. As filhas cresceram fortes, casaram-se, mandaram filhos para o mundo. Os meninos seguiram, ficaram no sítio ou foram para a cidade, mas sempre retornavam ao rancho dele. Quando ele morreu, velho, de cabeça branca, de mãos calejadas, deixaram um pequeno cruzeiro no sítio do Brejo do Saco, à beira do poço, com placa simples. Aqui viveu Juvencio, homem de fé e coragem. E dizem que em noite de lua cheia, quem passar perto da vereda ouviu lamentos de mulher, pedidos de socorro, mas também rezas baixas e voz firme de homem dizendo: "Sai daqui, o Senhor Jesus. Se alguém duvida, vá ao Brejo do Saco à meia-noite, vá até o poço, ouça o vento nas folhas secas e pergunte para a roça: Você viu Juvencio?" E talvez ouça ecoar: "Sai daqui, criatura, em nome de Deus."